União também não está muito boa, não, hein? Luiz Henrique é um excelente jogador, Luiz Henrique é fora de série, não é à toa que ele foi convocado agora para a seleção brasileira, para a seleção do Dorival Júnior. Acho ele um jogador que está ajudando e vai ajudar muito ainda o Botafogo nessa caminhada, nessa tentativa aí da conquista do bicampeonato brasileiro. E eu gosto muito desse jogador. Foi um jogador, inclusive, que o Fluminense deixou, né, de mão beijada, né? Ele começou no Fluminense, na base do Fluminense, né? E o Fluminense vendeu de mão beijada para empresários. E o Luiz Henrique acabou indo para o Botafogo. Quando o jogador cai na mão de empresário, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai dar, né? O que der mais, o clube que der mais, ele vai levar o atleta. E o Luiz Henrique, ele caiu como uma luva aí nesse esquema do Arthur Jorge. Eu acho que o Botafogo tem muito a ganhar com esse jogador ali. Você falou do Fluminense, a gente pode começar então a falar do Fluminense, né? Que, aliás, você falou bem aí do Luiz Henrique, saiu da base do Fluminense. Muitos jogadores saem da base do Fluminense, até o próprio. Até no Flamengo temos aí o Gerson, temos o Pedro, até o próprio Matheus Martins, né? Também saiu da base do Fluminense e está no Botafogo aí muito bem também. Fluminense que tem um trabalho. Que a gente falou semana passada, o trabalho de base do Fluminense é tão bom, André Puig. Pra você ter uma ideia. Eu fui dispensado. Então, é muito bom, tem muito jogador bom. Tem demais. Tem que valorizar mesmo. Se eu fui dispensado, porque eu tinha, na época lá, tinha uns caras lá, tal de Roger Flores. Aquilo, né? Carlos Alberto. Eu tenho a seguinte Deu a caneta nele na Lancheirem, mas ele não lembra. Eu tenho a seguinte visão sobre a questão do trabalho de base do Fluminense. O Fluminense, ele costuma fazer jogador em Xerém e colocar na mão de empresário, infelizmente. Entendeu? Isso acontece muito. Eu posso amanhã buscar aqui nos scouts da internet e elaborar uma lista e te envio. Com certeza teriam mais de 100 nomes que o Fluminense vende para empresário, coloca na mão de empresário. É uma safra muito boa essa safra em Xerém, é um trabalho de base, como você falou, muito, muito forte. O Fluminense tem grandes jogadores na base, não é à toa que faz grandes campanhas nas divisões de base, no sub-20, chega em final, ganha título nos campeonatos, mas infelizmente tem essa questão dos empresários no futebol, né, que era um outro aspecto, um outro assunto que a gente podia debater em outros programas aí mais para frente, mas que eles pagam, né, e levam o jogador só para visar lucro. E aí acaba o clube como profissional não aproveitando de um jogador que foi feito em casa, que foi feito na base. O Fluminense tem um monte de exemplos disso. O último exemplo recente é o do André, que foi a maior negociação da história do Fluminense. O André foi a maior negociação da história do clube. Por que não manter o André até pelo menos o final do ano, ou até o ano que vem? Impossível. É impossível. Com esses valores astronômicos, né? Tem que aproveitar a janela, né, cara? Porque a janela fecha agora, né? Senão, talvez aconteça igual, né, a questão no Flamengo do Wesley, que não foi vendido e tá desesperado lá, que talvez nunca seja. No caso do André é mais difícil, né? Porque o André é jogador de seleção, né? Seria vendido a qualquer momento, né? Mas seria vendido a qualquer momento. Ficou impossível o Fluminense segurar o André. E vai fazer falta, hein? Vai fazer falta porque o time do Fluminense é um time... sempre falei, não é time para ficar entre os 4 colocados, entre os 4 últimos colocados. Mas também não é um time de Libertadores. Não é um time de disputar Libertadores. Mas é o atual campeão, Abud. É o atual campeão, mas tipo assim, a queda vertiginosa que o time teve com o Diniz antes do Mano Menezes entrar foram praticamente 90% do elenco da Libertadores. Como explica isso? Como que explica isso? Abud, o jogador da Libertadores, o Fluminense trouxe um monte de jogador com mais de 30 anos. Mais de 30 anos, jogador para o futebol, nem todos ainda estão com a mesma forma física, né?
Então teve muita contusão, muito jogador que não tinha mais condições, né? Pô, você vê o Marcelo, ele não pode jogar todos os jogos, né, da temporada. É muito jogo para ele. Ele tá com o quê? 36, né? 36 anos, o Marcelo. 36. Então, para ele é uma carga muito pesada. Ele não consegue. Ele joga um jogo, folga um, ele não pode jogar todos os jogos. Às vezes tem que entrar no segundo tempo. Então, perde Mas muito, né? Muda muito a forma de jogar. Sim, mas a questão que eu estou falando não é nem essa questão da idade. Também, claro, que a idade pesa, a gente tem que mesclar a juventude com pessoas com idades maiores. Agora, a gente tem com experiência, no caso. Agora, eu não entendo, é porque foi o mesmo time que ganhou a Libertadores, aquela final com o Boca, passou pelo Inter para aquele sufoco danado, passou lá no Paraguai, passou pelo Olímpia, enfim. E está fazendo essa campanha no Campeonato Brasileiro, uma campanha A culpa é do Felipe Luiz. Ele falou antes do jogo lá contra o City lá, botar 8 jogadores no mesmo lado, os caras vão virar a bola, vão fazer o gol. Os caras fizeram o gol, todo mundo sabe como jogar contra o Fluminense. Descobriu como jogar contra o Fluminense do Diniz. O Diniz não quis mudar. Exatamente. Eu era o maior defensor do Fernando Diniz que existia na face da terra. O Fernando Diniz, eu era o maior defensor desse treinador, só que hoje eu sou um dos maiores críticos, porque ele não teve a humildade de inserir um plano B nesse time. O time do Fluminense, se você não via, era Fábio, tocava a bola para cá, Marcelo aqui na esquerda, no caso, ia no Samuel Xavier, voltava no Felipe Melo, era toca de bola da zaga, no meio, saía tocando, não tinha uma variável, não tinha um plano B, esse time do Fluminense com o Diniz. E o Mano Menezes, ele chegou e acertou, acertou, quer dizer, não posso dizer que acertou, mas ele fez o time respirar, ele colocou uma outra formação tática, os Fluminenses dá chutão. Você viu o Fluminense dar chutão com o Diniz? Jamais. Mas tem um detalhe, você falou do Mano Menezes, o André. Nos últimos 12 jogos do Fluminense, somando todos os campeonatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o Fluminense perdeu apenas 2. Foi para o Grêmio e para o Juventude. Pro Grêmio na Libertadores, primeiro jogo lá, e para o Juventude também na Copa do Brasil, primeiro jogo lá. E no caso do Juventude, não conseguiu reverter o placar, empatou o segundo jogo. No caso do Grêmio, reverteu e foi classificado nos pênaltis. E agora tem um detalhe, André. Pelo brasileiro, olha um número interessantíssimo. Pelo brasileiro, todos os jogos em que o Thiago Silva começou jogando, o Fluminense não sofreu gol. Pelo brasileiro, não. Porque pela Libertadores, se não me engano, pela Copa do Brasil, quer dizer. Pela Copa do Brasil sofreu contra o Juventude, pela Libertadores sofreu contra o Grêmio. Mas pelo brasileiro, nenhum jogo que o Thiago Silva começou jogando, o Fluminense tomou gol. Então, diante desse fato, quem que você acha mais determinante para a reação do Fluminense? O Thiago Silva ou o Mano Menezes? O técnico retranqueiro que veio do Sul? Não, olha, eu acho que é um conjunto. É um conjunto, entendeu? O Thiago Silva ele é um monstro, é um zagueiro sensacional. Mas se não colocasse o Mário Bittencourt, para vocês que estão vendo a gente, é o presidente do Fluminense. Se o Mário não colocasse um treinador do Mário Bittencourt. Isso. Do Mário Bittencourt. Na próxima vez você me chama mais cedo para eu vir com números. Você está com o scout, eu estou sem números aqui, eu estou tudo na cabeça, na memória. Entendeu? Mas vamos que vamos. Eu tenho certeza que tem dado aí. Mas fala aí, complete. Vai dar certo. O Thiago Silva, ele é um monstro. Ele é um monstro. Entendeu? E o Mano Menezes, ele é um treinador. Se não fosse o Mano, se colocasse, por exemplo, se continuasse o Diniz, ia continuar a mesma coisa. Não ia mudar. Ia continuar a mesma coisa. Com o Mano Menezes, teve que dar uma modificação de estrutura tática nesse time. Era emergência, era com urgência. Se não mudasse essa estrutura tática desse time, o time ia continuar ali na zona de rebaixamento e não ia sair. Isso é que é o pior, não ia sair.